Eu não sei do que vocês estão cansados, gente. Né? Ficaram o dia inteiro no sítio, né? Debaixo da árvore, deitado. Vamos lá, versículos 11 em diante. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos de uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou em nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Glórias a Deus. É um texto conhecidíssimo, todos nós conhecemos a história, né, da viúva de Naim, a cura, a ressurreição do filho da viúva de Naim, mas algumas coisas assim que eu queria pontuar com vocês aqui esta manhã. A primeira coisa é que Jesus estava em Cafarnaum. Ele mora em Cafarnaum, ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. Quando você estuda geografia bíblica, você vai descobrir que Nazaré, Cafarnaum e Naim ficavam no distrito da Galileia, como se fosse um estado hoje. E Jesus cresceu até a idade adulta em Nazaré. E depois ele vai mudar para Cafarnaum. Aí eu fiquei me perguntando assim, por que é que Jesus, ele sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum? E a Bíblia, irmãos, ela se explica pela própria Bíblia. Não adianta a gente tentar procurar em outro lugar aquilo que somente a Bíblia pode dizer. Então, Marcos, capítulo 13, versículos 57 e 58, a gente lê assim, ó: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então a Bíblia vai explicar para nós que Jesus não era bem recebido na casa dele. Ele não era muito aceito entre a família dele. O lugar onde ele morava, as pessoas não o receberam. E então ele sai daquele lugar e ele vai morar em Cafarnaum. Ele se muda para Cafarnaum. Porque Jesus, ele não está onde as pessoas não querem. Ele não fica onde ele não é bem recebido. Se você recebe bem Jesus esta manhã, ele vem para você e vai fazer morada no teu coração. Se você quer Jesus esta manhã, ele vai entrar na tua casa espiritual chamada coração e vai fazer dele casa dele. Aleluia, glórias a Deus. Olha que coisa séria. Ele não faz milagres ali, ele vai fazer milagres em outro lugar. Aleluia. Ele não faz milagre onde as pessoas não querem. Então essa manhã entenda uma coisa: ele escolheu a mim, ele escolheu você, ele fez de mim, ele fez de você templo seu, casa sua, morada sua. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia diz uma coisa muito linda: e o verbo se fez carne e habitou. No original, tabernaculou entre nós. Aleluia. Olha que coisa linda. E esse verbo tabernacular é o mesmo verbo usado lá no Antigo Testamento, quando ele descia no tabernáculo e a glória a Deus dele era vista. Então ele tabernaculou, ele escolheu morar em você. Eu acho uma coisa interessante, porque as pessoas dizem que a glória de Deus é Shekinah. Só que a palavrinha Shekinah não existe no Antigo Testamento. A glória de Deus no hebraico é Kavod. Kadosh é separado e Kavod é a glória. Então o que é Shekinah? A palavra Shekinah, ela é derivada do verbo Shakam. O que é Shakam? É quando a glória descia no tabernáculo. O tabernáculo se tornava Shakam, morada da glória. Aleluia. Então olha para você aqui esta manhã. Você é Shakam. Se quisermos dizer, a Shekinah está em você, porque você é a morada da glória de Deus. Aleluia. Ele escolheu morar em você. Glórias a Deus. E olha que coisa linda. A palavra Cafarnaum significa o quê? Aldeia da consolação, lugar de consolação. Existe lugar melhor para ele morar do que o lugar da consolação? Porque ele é o nosso consolador. Quando ele prometeu o Espírito Santo, ele disse: eu vou mandar um outro.
do mesmo tipo que eu. Um outro consolador, aleluia. Se eu curo, ele cura. Se eu falo, ele fala. Se eu trabalho, ele trabalha. Se eu faço milagre, ele faz também, aleluia. Então o Espírito Santo é um outro do mesmo tipo que ele. Se ele é Deus também, andar e achar. E esta manhã, Deus está morando dentro de você aí, aleluia. Glórias a Deus. Agora observe bem, ele está exercendo o ministério itinerante dele, tá? Jesus está acompanhado dos 12 apóstolos, mais umas mulheres, né, que estavam com ele. Provavelmente nós estamos aqui, ó, no verão do ano 29, é o princípio do ministério de Jesus. E durante o ministério dele, a Bíblia vai relatar para nós 3 ressurreições. Porque eu tenho para mim, irmãos, que depois da salvação de almas, não tem milagre maior do que a ressurreição. Primeiro é a salvação. A salvação de almas nada se compara. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é salvação de almas. Aleluia. Então o maior milagre Jesus operou na tua vida, porque Ele te salvou. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente fica esperando coisas muito grandes, experiências pirotécnicas. A gente quer ver fogo descer, quer tanta coisa. E ele lá no céu já falou: já fiz o maior milagre, eu te salvei, aleluia. Eu tirei você do reino das trevas, eu te transportei para o reino do Filho do meu amor, andar e achar. Eu fiz com você aquilo que você não podia fazer, porque você não vem até mim, então eu fui até você, porque eu sou Emmanuel, Deus conosco. É o Deus que vem, é o Deus que acha. Glória a Deus. Então o maior milagre é a tua salvação. Agora o segundo maior milagre para mim é a ressurreição. E a Bíblia vai contar para nós sobre 3 ressurreições. O filho da viúva de Naim, a filha a menina que estava endemoniada, né? A filha de Jairo, desculpe, Lázaro. Só que o primeiro milagre de ressurreição é o filho da viúva de Naim. Então você veja bem que coisa interessante. É um milagre muito grande. E ele vai escolher Naim. E o que é Naim, irmão? Naim é uma cidadela. É um lugar tão pequenininho, que você nem acha no mapa. Então observe bem, ele vai escolher um lugar muito pequeno para fazer um milagre grande. Aleluia. Ele vai escolher um lugar insignificante para fazer um sinal de um quilate enorme. Aleluia. É algumas coisas em Deus, algumas coisas em Jesus que a gente fica tentando entender e não consegue entender. Eu pergunto assim: por que ele escolheu a distante Nazaré ao invés do palco central de Jerusalém para morar? Por que ele escolheu a carpintaria do pai dele ao invés de um palácio cheio de mármore? Por que ele escolheu 3 décadas de anonimato ao invés de uma vida de popularidade? Sabe por quê? Porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje ninguém te conhece, amanhã ele vai confessar o seu nome diante dos anjos, diante do pai dele. Hoje você é pequeno, amanhã ele vai engrandecer você, andar e achar. Hoje ninguém sabe quem você é, ninguém conhece o teu endereço, mas daqui a pouquinho todo mundo vai saber: era uma mulher que anda com Deus, é um homem que anda com Deus. E a diferença, aleluia, não é quem você é, não é a sua identidade, é lá no CPF, não. A diferença é a identidade que Deus está te dando, é aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque, irmão, todo mundo já ouviu falar de Naim. Por que já ouviram falar de Naim? Porque tem uma biblioteca muito grande lá, porque tinha um museu? Não, porque Jesus passou por lá. Aleluia. Então olha para você aqui, ó, a tua família, os teus parentes, aqueles que às vezes não dá nada para você, ainda vão olhar para você e vão enxergar algo. E o que eles vão enxergar? A presença poderosa de Jesus Cristo. É Ele que faz a diferença. Aleluia. A andar e achar. Irmão, Naim então é tão pequena, como é difícil de chegar lá. Era situada no Monte Tabor, 32 quilômetros de Cafarnaum, numa época, irmão, que não tinha carro, que não tinha avião, que as viagens eram feitas de animal, de jumento. Então veja bem, para chegar lá era um dia de jornada. Por isso que eu falei, Jesus está acompanhado de homens, está acompanhado de mulheres. Para chegar em Naim tem que subir, a subida é íngreme, o lugar é cheio de montanha, tem curva, tem perigo de assalto, é um lugar dificílimo. Então se você pensasse aos olhos naturais, você vai dizer assim: não tem acesso.
Não tem jeito de chegar lá. É impossível chegar lá. E é isso que às vezes a gente pensa. É impossível de chegar no coração do meu marido. É impossível de alcançar a minha mãe. É impossível porque não tem acesso. É difícil demais. É complicado demais. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Que o Deus que você serve, Ele não precisa de acesso. Ele não precisa de caminho. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não tem caminho, Ele vai fazer caminho. Aleluia. Esta manhã eu estou profetizando de olho aberto, que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que vai fazer caminho. Glória a Deus. Você está dizendo, mas eu não estou vendo saída, eu não estou vendo caminho. Ele está dizendo, eu vou fazer caminho e vai ter saída. Olha para a palavra de Deus. Ele é o Deus que não conhece o impossível. Olha para a Bíblia Sagrada, irmão. Uma mulher idosa de 90 anos fica grávida, outra mulher é transformada numa estátua de sal, um dilúvio cai sobre a terra sobrenaturalmente, um arbusto queima e não se consome, uma jumenta fala, aleluia, um machado flutua, andai achar. Isso é que é efeito sobrenatural. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que não trabalha com o ordinário, Ele vai trabalhar com o extraordinário. Essa manhã o Deus que eu sirvo vai trabalhar com o extraordinário. Andar abaixo aí na tua vida, aleluia, glórias a Deus. É o Deus que faz o extraordinário. Olha a situação da viúva, irmão. Naquela época, naquela cultura, a pior coisa era uma mulher ser viúva. Por quê, irmã Isabel? Porque a viúva, a mulher não podia trabalhar, ela dependia do sustento do marido. Se ela ficasse viúva, o filho mais velho tinha que sustentá-la. Se o filho mais velho morresse, o outro a sustentaria. Só que essa mulher só tem um filho, o marido morreu, a responsabilidade caiu no filho, mas o filho também morreu. Então ela não tem quem a sustente. Segundo a cultura judaica, aquela mulher ela tinha duas alternativas: ou ir para a prostituição ou pedir esmola. Olha que situação. A gente lê esse texto aqui, a gente não imagina. Então essa mulher, quando ela pega o seu filho, que ela vai enterrar, ela está enterrando o sonho, porque para o judeu, filho, descendência, era de uma importância muito grande. Filho, descendência era a continuação da família, e para eles era importantíssimo. Tanto é que a Bíblia ela resguarda aqui a genealogia: filho de quem, filho de quem, filho de quem, porque é importantíssimo. Então ela está indo enterrar o futuro dela, a genealogia dela, a descendência dela. Ela está indo enterrar o sonho dela. Ela não vai ser avó, a família dela vai acabar. Ela está indo enterrar o nome dela, o sonho dela, o projeto de vida. Essa mulher entende uma coisa, que quando ela voltar do cemitério, ela vai voltar sem nada, porque não vai sobrar nada. Eu não sei se você já chegou numa situação assim, que você olha e diz assim: olha, eu acho que não vai sobrar nada. Quando eu voltar não sobrou nada, acabou tudo. Esta prova está levando tudo, esse vendaval está destruindo tudo. Não vai voltar, não vai sobrar nada. E a palavra do Senhor diz para você aqui essa manhã: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. O inferno está dizendo não vai sobrar nada, e Deus está dizendo: guarda, lança sobre Ele a tua ansiedade. Você tem um Deus que está cuidando de você. Andai achar. O povo está diante do mar, irmão. Faraó está vindo atrás, o mar está na frente, e Moisés está olhando e dizendo: Senhor, e agora? Não tem para onde correr. A gente chega nessa situação, quando você diz assim: eu não tenho para onde correr, não sobrou nada, o casamento acabou, a família acabou, os parentes estão falando mal, tá igual Moisés, o mar está na frente, Faraó está vindo atrás. Ele dizia: agora eu estou num beco sem saída, o que eu faço? Deus falou: manda o povo marchar. Mas Senhor, Faraó está vindo atrás, é o mar que está na frente, manda o povo marchar. Senhor, mas é que Faraó, Moisés, o mar é problema meu, o negócio de vocês é marchar. O que você vai comer amanhã não é problema de teu, é problema de Deus. Marcha. Aonde você vai dormir amanhã não é problema teu, é problema de Deus. Marcha. O que você vai vestir amanhã não é problema teu, é problema de Deus. Marcha, continua marchando. Quando você marcha, o mar se abre. Quando você marcha, o milagre acontece. Decanda e achar. Essa mulher está levando tudo, não vai
sobrar nada, você está entendendo? O projeto de vida dela vai ser enterrado, o sonho dela vai ser enterrado, mas tem um Deus lá no céu, que Ele diz que Ele é pai dos órfãos e marido das viúvas, Andaiachá. Esta manhã tem um Deus lá no céu olhando para você, aleluia. Tem um Deus lá no céu dizendo assim, ó, quem vai escrever o último capítulo da tua vida sou eu, quem vai escrever a tua história sou eu, Andaiachá. Quando você lê o livro de Jó, que você lê os 2 primeiros capítulos, são 14 vezes que Satanás é mencionado. Se fosse eu ia escrever assim, ó, não escrevi o livro de Jó, eu ia escrever assim, o poder destruidor de Satanás, porque é tantas vezes que ele é citado, é tanta desgraça que acontece no livro de Jó, mas quando você continua além dos capítulos, você descobre que a história não é o poder destruidor de Satanás, você vai descobrir que a história não é dele, o protagonista não é ele, o protagonista é Deus, Alaiachá. Você está entendendo? Quando a gente olha para a nossa vida, às vezes parece assim, ó, Satanás tomou a direção, agora é ele que é o protagonista, não é, Deus ainda está na direção, Ele ainda é o protagonista da tua história. Quando você termina o livro de Jó, se você pudesse, você mudaria o nome, colocaria o poder restaurador de Deus. Então esta manhã eu vim aqui para dizer que Deus é aquele que restaura a tua vida, remanda e achar. A tua história não vai acabar desse jeito não, aleluia. A mulher está dizendo, eu vou enterrar o meu filho, eu vou voltar sem nada, eu vou enterrar minha dignidade com ele. Mas Deus está dizendo, eu tenho uma solução para você, eu tenho uma mudança de história, Rabaixe, aleluia, glória a Deus. Esta manhã você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado e dizer para ela, Deus vai mudar a tua história, Deus vai escrever uma história nova, Rabaixe, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, irmãos, a presença dele está aqui, Deus está aqui, aleluia, vai mudar, Rabaixe, vai mudar, quem está no controle da tua vida é Deus, não esqueça isso, não deixa Satanás falar coisas na tua mente, aleluia, aleluia, guarda a tua mente aqui esta manhã, você veio aqui esta manhã para Deus falar com você, para Deus dizer, guarda a tua mente, eu não viajar, aleluia, a situação que você está vivendo, ela não define o teu final, quem vai escrever a tua história nesta manhã, Deus está com a caneta dizendo, a tua história está sendo escrita por mim, Andaiachá, aleluia, glória, remanda, irmão, estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. E Naim, irmão, é uma cidadezinha tão pequenininha, que ela só tinha uma porta, irmão, a mesma porta que o povo entrava era a porta que saía, era pequena, era muito pequena, e eu dei um lugar para essa porta. Daqui a pouquinho eu vou falar do nome dessa porta. Eu batizei essa porta com um nome, dei um nome para ela. E olha que interessante, é que Jesus está indo para Naim, cansado de poder andar com aquele povo todo, né? E é lá na porta, é naquela porta pequena que 2 cortejos vão se encontrar. Um cortejo é o cortejo da mulher que está levando o menino para enterrar, e o outro cortejo é de Jesus. São 2 cortejos, um está saindo da cidade acompanhando um funeral, o outro cortejo está entrando dentro da cidade acompanhando Jesus. Um está seguindo a morte, o outro está seguindo a vida. Um está seguindo o sonho que vai ser enterrado, o outro está seguindo aquele que realiza sonho, aleluia, glória a Deus, você está entendendo, aleluia. Esses 2 cortejos vão representar, irmãos, os 2 grupos em que a humanidade está dividida. Nós temos 7 milhões de pessoas hoje, segundo o pessoal que conta aí, 7 milhões de pessoas na humanidade, estão divididos em 2 grupos. Um é o grupo que anda com Deus, o outro é o grupo que anda sem Deus. Um é o grupo que vive para Deus, e o outro é o que vive para si mesmo. Um é o grupo dos tristes, dos desesperados, e o outro é o grupo dos felizes e dos esperançosos. E esta manhã, entenda uma coisa, esses 2 grupos vão definir 2 destinos, inferno ou céu, separação eterna ou vida eterna com Cristo. E eu chamo essa porta de decisão, porque essa é a porta que você está esta manhã. É você que vai decidir a qual grupo você vai andar, em qual grupo você vai pertencer, você está entendendo? Esta manhã você decide ao grupo que está com Cristo, ou ao grupo que está com a mulher, ao grupo dos alegres, daqueles que têm esperança, ou ao grupo daqueles que estão sem esperança, porque não tem ninguém, aleluia.
Arabaixa, essa mulher, irmão, é interessante, porque ela está no grupo errado, mas Jesus muda ela de grupo. Essa manhã você pode estar até no grupo errado, você pode ter entrado aqui no grupo que vai enterrar alguma coisa, mas nesta manhã, Jesus é aquele que transforma você e muda você de grupo. Aleluia. Eu vejo aqui, irmão, duas multidões, aleluia. Você pode, olha para essa pessoa que está do teu lado de novo, diga para ela, dá tempo de mudar de grupo, dá tempo de mudar de grupo, aleluia, glória a Deus. Você vai se encaixar num desses grupos. São dois grupos, a multidão e os discípulos. Ambos estão naquele caminho por causa de Jesus, mas esses dois grupos, eles são duas pessoas, dois formas de viver diferentes. Esses dois grupos falam de Jesus, falam dos seus feitos, gostam quando ele faz milagre, mas tem diferença. Por quê, irmão? Porque o discípulo, ele segue a Jesus, a multidão só está acompanhando. O discípulo fica perto de Jesus, a multidão vê de longe. O discípulo, eles querem ouvir e aprender. A multidão vem para olhar e assistir para ver o que é que vai acontecer. A multidão quer a bênção, os discípulos querem o dono da bênção. A multidão quer ver milagre, a multidão quer ver profecia, os discípulos querem ouvir a palavra e serem transformados. Os discípulos têm um compromisso de seguir o mestre o tempo todo. A multidão não, ela vai só até onde dá. A multidão é atraída pela fama de Jesus. Os discípulos são chamados, escolhidos e atraídos pelos ensinos dele. A multidão faz barulho, o discípulo adora, aleluia. Essa manhã você vai escolher andar e achar, porque é muito bom vir num culto de manhã, ouvir a palavra, e teu domingo todinho para nós, fazemos o que? Vivemos para nós, mas o Senhor está te chamando para sair da multidão e se tornar discípulo. O discípulo não vive para si, o discípulo vive para ele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa mulher, irmão, ela estava na multidão errada, mas quando ela encontra com Jesus, Jesus muda ela de multidão. E esta manhã, você não veio aqui somente para assistir mais um culto, você veio aqui para participar do culto e ter um encontro com o Senhor, porque quem assiste o culto é o diabo. Ele vem aqui, assiste o culto, manda os demônios para assistir, para ver o que está acontecendo. Agora nós não, a gente participa do culto, o culto faz parte da nossa vida, a gente glorifica, a gente adora, a gente sente a presença de Deus, a gente fala a língua estranha, a gente sai renovado, aleluia, glórias a Deus. Carabaixo, irmão, estou sentindo a presença dele aqui, aleluia, glórias a Deus. Veja bem, era uma porta só, e o cemitério ficava do lado de fora da cidade, porque a cidade era pequena, não cabia nem um cemitério. O cemitério ficava do lado de fora. Então era muito comum, naquele caminho, além das pessoas saírem e entrando, era comum verem cortejos fúnebres. Era muito comum as pessoas passarem com o defunto para enterrar do lado de fora. É tão interessante isso, porque de tanto você ver uma coisa, você vai achando comum. Você não se assusta mais. Você já ligou os telejornais? Há anos atrás haviam notícias que nos incomodavam. Quando você falava, eu ia falar de estupro de criança, você ficava indignado. Feminicídio, ficava indignado, né? Pessoas sendo injustiçadas nos indignava. Agora a gente está achando normal. É mais um. É mais uma criança, é mais uma mulher. A gente não fica mais indignado, não se incomoda mais. Eu lembro quando mataram aquela menina Isabela Nardoni, que eu até orei para Deus mostrar quem foi, porque aquilo me incomodou. Vocês lembram? E agora a gente parece estar achando normal. Agora imagine só, um caminho em que vários cortejos estão passando. Está se tornando comum. Então essa mulher era mais uma. Ninguém parou. Ninguém se preocupou com ela. Como nós estamos ficando egoístas. A gente não se preocupa. A gente não para. Mas a Bíblia diz assim, ó. E vendo-a o Senhor. Pode ninguém se olhar para você. Pode as pessoas acharem você mais um. Você é um número de senha lá no posto de saúde. Você é um número a mais. Você é um arquivo no computador de alguém. Mas para Deus não. Essa manhã Ele está dizendo, eu estou te vendo. Aleluia.
Eu vejo você, andar e achar. Como é que você chama? Ele vê você, ele conhece você pelo nome. Aleluia. E a Bíblia diz uma coisa tão interessante, Salmo 89, versículo 14, que misericórdia e verdade vão diante dele. Aleluia. Você está entendendo? Quando ele olha para você, a misericórdia e a verdade estão diante dele. Então ele olha para mim através da lente da misericórdia. É diferente. Alguém pode olhar para aquela mulher e dizer assim: já perdeu o marido, agora perdeu o filho e vai ficar sem nada. Com certeza ela fez alguma coisa, está pagando os pecados dela. Isso aí, alguma coisa essa mulher fez. Agora Jesus não. Jesus olha para você com os olhos de misericórdia. Ele está olhando para você aqui esta manhã, aleluia. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa, e Jesus não viu o defunto, não olhou para pranteador, ele não olhou para nada, ele olhou para a mulher, aleluia. Porque é normal a gente olhar, vamos, cadê o defunto? Ele ficou bonito, ficou feio? Não é assim que a gente faz? Nossa, que defunto bonito. Jesus não. Jesus não preocupou com o defunto. Ele está olhando para a mulher. Aleluia. Que você chegou aqui esta manhã dizendo assim: Senhor, mas eu estou com um problema na minha casa. É porque é o meu marido, é porque é o meu filho. Ele está dizendo: não, não. Você vem em primeiro lugar. Eu quero olhar para você aqui agora. A minha misericórdia vai alcançar você aqui agora. Arabaixe. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Esta manhã a misericórdia dele vai te alcançar e vai te abraçar. A misericórdia dele é que mantém você de pé. A misericórdia dele se renova a cada manhã, e esta manhã a misericórdia dele vai se renovar a sua vida. O que é a misericórdia? Graça é receber aquilo que você não merece, e misericórdia é não receber aquilo que você merece. A gente merecia o inferno, mas a graça nos alcançou e o céu está ao nosso dispor. Aleluia. A gente merecia o desprezo, mas a graça nos alcançou e ele chegou perto e diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou com você no dia bom, eu estou com você no dia mau. Alabaste. Eu estou com você quando as coisas correm bem, eu continuo com você quando as coisas correm mal. Eu estou com você quando você acerta, eu estou com você quando você erra, eu estou com você quando você é do jeito que eu quero, eu estou com você quando você não supre e não cumpre os meus anseios sobre a tua vida. Eu estou com você. Andai achar a misericórdia, aleluia. Oh glória, irmãos, eu estou sentindo a graça dele aqui esta manhã. A misericórdia dele vai te alcançar ali, aleluia. Glória a Deus. Ele olhou para aquela mulher, ele não olhou lá por fora, ele olhou dentro da alma dela. Essa manhã ele não está olhando você por fora, ele está olhando dentro da tua alma. Coisas que a gente não consegue falar, coisas que a gente não tem como dizer, não tem como verbalizar. O Senhor está olhando lá dentro. Ele está olhando o gemido da nossa alma. E é uma coisa tão linda que ele olha para a mulher. E há um texto que diz assim, quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele. É o mesmo olhar. A misericórdia. E é tão interessante, porque Pedro negou Jesus, e antes de negar, Pedro havia dito: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus falou: não. Antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. Eu não. Eu morro por ti. Não, Pedro, você vai me negar. Eu morro por ti. Pedro, o diabo pediu para cirandar vocês. O que é cirandar, irmão? É colocar o trigo dentro da peneira, roda a peneira assim, aí joga a peneira para o alto, o vento bate. Tudo que é palha, o vento leva. E o grão de trigo volta para a peneira. Isso é cirandar, é tirar a palha do trigo. Quando Satanás disse assim: deixa eu cirandar eles, ele estava dizendo: deixa eu cirandar a fé deles, não vai sobrar nada, só palha. Deixa eu cirandar a intimidade deles, não vai sobrar nada, só palha. E é interessante, irmão, porque o diabo fala todos os dias na nossa mente: deixa eu te cirandar, a tua fé é palha, a tua vida com Deus é palha, não vai sobrar nada, você é palha. E é engraçado que nós somos mesmo. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Mas Jesus falou para Pedro assim: o diabo pediu para cirandar.
mas eu roguei por você. Aleluia. Glória a Deus, você está entendendo? Satanás está te cirandando todo dia, mas na oração sacerdotal Jesus falou: Pai, eu não rogo somente por esses, mas eu vou rogar por todos aqueles que vão vir acreditar em mim. Aleluia. Então Jesus orou por Pedro, orou por Paulo, orou por Tiago, orou por João, orou pela Isabel, orou pelo Glauber, orou pela Fernanda, orou por você que está aqui esta manhã. Ele orou por você, e é por isso que você está de pé aqui. Aleluia. Não é porque você é forte, porque o forte é Ele. Não é porque você pode, é porque Ele pode. Ele orou por você. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus vai fazer uma coisa que é mais fenomenal. Ele vai tocar no esquife. Veja bem, nós estamos falando da cultura judaica. Na cultura judaica, primeiro, você não pode tocar em nada morto. Segundo, se você encontrar com uma procissão funerária, você não pode parar a procissão. Você tem que acompanhar a procissão. Você vai engrossar a procissão. Você vai até o cemitério e vai participar do enterro. Agora eu acho uma coisa linda em Jesus, é que Jesus faz tudo diferente. Jesus, ele não engrossa a procissão, ele para a procissão. Aleluia. Tem muita gente por aí engrossando o teu choro, chorando com você, e se entristecendo com você, e às vezes até aplaudindo a tua tristeza. Mas o Jesus que eu sirvo, ele faz diferente. Ele não se envolve na tua procissão, ele para. Esta manhã ele está dizendo assim: olha, eu vou parar a procissão de morte, eu vou parar a procissão de destruição da tua vida, eu vou parar abaixo. Aleluia, glórias a Deus. Parece que você está assim numa situação, num círculo vicioso que não consegue parar. Parece que uma coisa está puxando outra, uma tristeza puxando outra tristeza, uma desgraça puxando outra desgraça. As pessoas engrossam isso e dizem: eu vou ajudar, eu vou aumentar. Jesus diz: não, eu vou parar agora, eu vou parar agora. Aleluia, oh glória. Ele para a procissão. Imagina só ele dizendo: para o velório aí agora. Alguém dizendo: não pode, não pode, isso aí é fora de ética, isso aí é contra a ética. E ele está dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor da vida, para o velório agora. Arabaxe. Esta manhã eu não sei de que jeito que você entrou aqui, o que é que está morto na tua vida, mas o meu Deus está dizendo: para o velório agora, para o velório agora, porque eu estou chegando. Eu não vou te levar para o cemitério, você está na porta, é decisão tua. Decanda e achala baixo. Irmão, eu estou sentindo uma presença aqui, ó. É você que vai tomar a decisão aqui, ó. É Naim, é a porta da decisão. Para o velório agora, abaixo. Ai, eu estou sentindo a presença dele. E canta e achar, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele vai para a mulher, é baixo. Adai achar. A gente imagina: para o velório, ressuscita o homem. Ele diz: não. Ele vai para a mulher: não chores. Primeiro ele vai tratar de você, depois da tua casa. Antes de resolver o problema da casa dela, ele vai resolver o problema dela. A mulher está chorando. Ele diz: não chores, aleluia. E depois, irmão, ele vai tocar no esquife. E é tão interessante porque tem momentos que ele fala, tem outros que ele toca. A gente quer que ele toque, ele fala. A gente quer que ele fale, ele toca. Mas ele faz do jeito dele. Escute bem, ele era judeu. O judeu não pode tocar um morto. Se judeu tocar morto, o judeu fica contaminado. Ele não pode ir para a sinagoga, ele não pode ir para o templo. Ele é judeu, não pode tocar no morto, irmão. E me faz lembrar daquele menino que a mãe chegou para Eliseu e disse: olha, você disse que eu ia ter um filho. O menino está morto lá em casa. Está onde? Está no quarto. Eliseu era judeu. Eliseu não podia tocar. Se eu tocasse, ele contaminava. Eliseu entrou dentro do quarto e falou assim: eu perco tudo agora, mas eu não perco a vida do menino. Irmãos, quantas vezes nós estamos perdendo pessoas por causa de coisas que nós arrumamos? Se eu chegar atrasado na igreja, eu não vou cantar, então não dá para passar na casa do fulano para pegar ele. Deixa ele para lá. Ah, estava aqui, não está mais porque não quer, porque se quisesse estava aqui. Conhece o endereço da igreja? Não vem porque não quer. Se quisesse estava aqui. Eliseu não. Eliseu está dizendo: eu perco tudo. Eu sou profeta, eu vou perder o meu ministério, mas eu não perco o menino. Ele deitou, o menino estava morto.
Ele pega o pé dele, é com o pé que o profeta vai pregar. Ele pôs o pé no pé do menino. É com a mão, alabaste, que o profeta toca, que o profeta ora. Ele falou assim: eu perco tudo. Ele bota a mão na mão do menino, pega a boca dele. É com a boca que você canta, que você adora. Ele diz: eu vou perder agora. É com a boca que você prega. Ele põe a boca no menino, aleluia. E aí acontece o milagre, porque quando você tem coragem, de sair da zona de conforto e dizer: eu não vou perder não, decanda, aí o milagre acontece. Ao invés dele se contaminar, o Espírito veio, purificou ele e ressuscitou o menino, aleluia. Esta manhã eu estou sentindo a presença dele, e a palavra de Deus para você e para mim é essa: não perca o irmão que está do teu lado, não perca a irmã que está do teu lado. Jesus vai lá e toca, decanda e achar. Ele não podia tocar, mas ele tocou, aleluia. E com Jesus acontece diferente, porque Jesus é o judeu do céu, já falei isso aqui. O judeu da terra fica contaminado, mas o judeu do céu é ele que purifica. Ele purificou o menino, aleluia. E esta manhã eu vim aqui para dizer que não tem pecado grande o suficiente para te afastar dele, não tem iniquidade grande o suficiente para te afastar dele. Ele tem poder, o sangue dele é poderoso para nos purificar de todos os nossos pecados. Aleluia, 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 glórias a Deus. E canta e achar, eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. Aquela mulher está com uma multidão, irmão, aquela multidão está acompanhando aquele cortejo fúnebre, a multidão quer levar o menino para fora da cidade, a multidão quer enterrar o sonho dela lá, viajar. Porque, irmão, porque tem gente que passa a vida querendo enterrar o nosso sonho. Veja bem, lembra que eu falei? É o sonho, é um projeto de vida. É uma multidão que está com ela enterrando o projeto de vida dela. É uma multidão que está ao redor dela querendo enterrar. Observe a tua vida aqui esta manhã. Quantas pessoas torcendo para dar errado? Quantas pessoas fazendo coro, não vai dar certo, não vai dar, não vai conseguir, vai parar no meio do caminho. É a multidão. Vamos levar o sonho da mulher, o projeto dela, a vida dela, a dignidade dela, vamos enterrar. Demônios querendo enterrar. Mas essa manhã vai ter milagre. A Bíblia diz que José era sonhador. Você conhece a história de José? E se tinha uma coisa que os irmãos dele incomodavam, era com os sonhos da vida dele. Incomodaram tanto que arrancaram a túnica dele, jogaram no poço, venderam José. Passaram-se mais de 20 e poucos anos. Tem fome na terra e eles voltam para comprar comida. E José está olhando para eles assim, ó. Olha lá Rubem, olha lá o Simeão, olha lá o Levi. E eles estão olhando para José e dizendo: quem é esse? Quem é esse? Não sei quem é. Passaram-se mais de 20 anos. Eles não mudaram. José mudou. Porque matador de sonho não muda, irmão. Gente invejosa não muda. Passa tempo, volta tempo, está do mesmo jeito, está do mesmo tamanho. Agora Deus chamou você para sonhar. O que você está passando é passageiro, aleluia. Daqui a um tempo vão olhar para você e vão dizer: quem é ela? Quem é ele? Onde ele está? Onde ela está? O que aconteceu? Aleluia, porque você é sonhador. Sonhador cresce. Sonhador, aquele que sonha e o sonho dele está atrelado com Deus, vai crescer, vai mudar. E eu estou aqui profetizando que vai ter mudança na tua história. Arecanda e achar. Os irmãos de José estão olhando: e quem é esse? Esse homem importante, esse homem chique, quem é ele? Quem é ele? Eu não conheço. Aleluia. Alguém vai dizer, olhar para você e vai dizer: eu te desconheço. Você não é mais aquela pessoa. Não era, eu cresci, eu sonhei, Deus cumpriu meu sonho, a minha história mudou, aleluia. Eu não carrego mais defunto, eu não carrego pessoas mortas, eu não carrego coisas mortas. Agora eu ando com Deus na vida, aleluia, glória a Deus. E canta e achar. Eu acho uma coisa linda, porque aquela mulher está indo para a porta de Naim. Ela passou por 3 portas. A primeira porta é a porta da casa dela. Segundo os judeus disse que ela tinha que aguardar 3 dias para enterrar, porque eles achavam que quando a pessoa morria, esse é o costume dele, o espírito ficava rondando. Então era 3 dias. E é interessante porque em 3 dias o menino podia voltar a viver. E quando eu olho para essa porta eu chamo ela de controle. Porque enquanto tem esperança de que a carne realize o que precisa realizar, eu não busco a Deus. Está no meu controle. Quem sabe você precisa cruzar a porta do controle essa manhã. Está no teu controle. O menino vai voltar a viver sozinho. Não precisa de ajuda de ninguém.
É a própria natureza que vai fazer a obra. E é o nosso problema. Eu já mandei currículo, eu já fiz, porque eu tenho tantos cursos, eu tenho pós, eu tenho isso, eu estou fazendo. É a porta do controle. Enquanto você estiver na porta do controle, o milagre não acontece. Aí o menino, 3 dias passou, o menino morreu mesmo. Aí ela vai passar pela segunda porta, que é a porta da cidade. E na porta da cidade ficavam os juízes. Era o fórum. Então era na porta da cidade que se fazia o que a gente chama hoje de atestado de óbito. Era lá que o óbito era atestado. Era lá que os juízes atestavam o óbito. Os juízes estão sentados para atestar o óbito, mas está vindo um maior aí, está chegando um maior aí, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Quem sabe você já está na segunda porta e alguém está atestando. Realmente é derrota. A derrota já foi atestada e documentada. Eu tenho uma notícia, o maior está chegando aí, aleluia. Já tem o juiz da terra, mas ele é o juiz do céu, aleluia. O juiz da terra está atestando o óbito, e Jesus está dizendo aqui que eu vou rasgar a certidão agora. Em vez de certidão de óbito, vai ser certidão de vida. Aleluia. Vai ter que reescrever a certidão. Fizeram certidão de óbito, manda reescrever certidão de vida, aleluia. Glórias a Deus. E por quê, irmão? Porque tem a terceira porta, que é a porta do cemitério. Mas Jesus é tão lindo que não deixou ela passar pela porta do cemitério. E esta manhã, se você permitir, você não vai passar pela última porta. A porta da morte, a porta da destruição, ela está fechada. Essa porta você não vai passar, porque Jesus está te detendo na segunda porta. Remanda e achar. Aleluia, glórias a Deus. Por quê, irmão? Eu já expliquei para vocês que o cemitério era do lado de fora. A cidade era pequena. E quando se dirigia para Naim, a primeira coisa que acontecia, você passava pelo cemitério. Passava pelo cemitério. O cemitério ficava a 10 minutos da cidade. Agora imagine só, Jesus está passando com a multidão e ele sabe o que ele vai fazer em Naim. Você pensa que Jesus não sabe o que vai fazer? Ele sabe, irmão. Parece que ele perdeu o controle. Tem hora que a gente fala, não estou entendendo, Deus. Ele diz, não é para você entender, eu sei o que eu vou fazer. Ele sabia o que ele ia fazer. E ele está passando com aquela multidão. Quando ele passa, os coveiros estão lá preparando para enterrar, né? Vai enterrar hoje, vai ter velório hoje. Aí eu fico imaginando Jesus passando e falando assim, hoje não tem velório. Hoje não vai ter velório. Eu estou passando. E calabaxe. Coveiro não era como os coveiros que trabalham na prefeitura hoje, naquela época, que ganhava salário mensal. Não, eles ganhavam por cabeça. Quanto mais gente morria, mais eles ganhavam. Quanto mais tinha morte, mais o salário deles aumentava. Então eles torciam para ter morte. Tem que morrer para a gente ganhar, para a gente ter sustento. Você já reparou que tem pessoas que são assim? Eles torcem para dar errado. Eles torcem para destruir. Eles torcem para ter morte na tua vida. Tem gente torcendo para o teu sonho morrer, para o teu projeto morrer. Alá e achar. Porque coveiro, irmão, não sonha. Coveiro não gera nada. Coveiro quer enterrar o que os outros geraram, porque quem gerou o filho foi a mulher. E coveiro está querendo enterrar o sonho dela. Escute bem, tem alguém querendo enterrar o teu sonho, tem alguém querendo enterrar o teu projeto, e Deus chamou você para gerar. Você tem sonho, você tem projeto, mas tem alguém querendo enterrar. Eu tenho uma notícia, antes de você chegar aqui, Jesus já passou por eles, olhou e falou, hoje não vai ter enterro. Hoje não vai ter enterro. Aleluia, estou sentindo uma presença aqui, ó. Você pode olhar para essa pessoa e dizer para ela, hoje não tem velório, hoje não tem enterro, o velório está acabando aqui agora, o velório está parando aqui agora. Alguém falou assim, ó, vai parar, vai morrer, não vai morrer não. Sabe por quê, irmão? Coveiro é estéril. Essas pessoas que estão torcendo contra você são estéreis, elas não geram nada, elas não produzem nada. Agora você não é coveiro, você não é coveira, você é gerador, você é geradora. Você vai gerar sonhos, você vai gerar projetos aqui esta manhã. Comece a gerar, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Ai, eu estou sentindo a presença dele. Começa a sonhar, projeta coisas grandes aí, ó. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema às vezes, irmão? É que a gente quer gerar sozinho. Quando o anjo chegou para Maria, falou, você vai gerar. Ela falou, como é que vai fazer isso? Eu não conheço varão. E o anjo falou, quem disse que precisa de varão? Quem disse que você precisa de alguém? Você precisa do Espírito Santo, ele vai se apoderar de você.
Ele vai te cobrir e você vai gerar para a glória do nome dEle. Esta manhã eu estou profetizando de olho aberto. Andarabai, mãe Isabel, mas eu olho para a minha vida, eu só estou vendo caos. Eu não sei quem é que entrou aqui, a vida está um caos. Mas Deus está falando, começa a sonhar, começa a gerar. Você vai gerar no sonho. Você não é coveiro, você é gerador, geradora. Gera, 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 começa a sonhar. Espírito Santo está dizendo, já passei pelo cemitério, não vai ter sepultamento, o velório foi cancelado. Oh glória, eu estou sentindo a presença, irmão, uma presença aqui, ó. Aleluia, tem velório cancelado aqui essa manhã, aleluia, glórias a Deus, e candarabaixo, aleluia, aleluia, a presença dele é linda, a presença dele aqui, irmão, olha a presença dele aqui, aleluia, aleluia, abaixo, eu estou sentindo uma presença, há uma presença aqui esta manhã, aleluia, e é tão tremenda, é tão tremenda, é tão tremenda, irmão, porque a palavra Naim significa, apesar de ser pequenininha, insignificante, beleza, lugar agradável, lugar aprazível. Agora veja bem, querem tirar ela do lugar agradável e levar ela para o lugar de morte. Olha o que o diabo quer fazer na nossa vida. Quantas pessoas hoje em depressão, síndrome do pânico, né? Que mais? Tantas coisas mais. Eu não estou dizendo que isso aí é errado, não. Eu só quero que você entenda o seguinte, que Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para o lugar agradável. Ele te chamou para alegria, aleluia, glórias a Deus. E aquela mulher está lá na porta. E observe que interessante, porque a porta, ela já tinha passado por aquela porta uma vez. Ela já enterrou o marido. Agora ela ia passar a segunda vez. Você já reparou que tem situações que rescindem na nossa vida? Você fala, já aconteceu isso. Eu até sei como é que vai ser. Aquela mulher já sabia como é que ia ser, como é que ia ser o velório, como é que ela ia sair de lá, como é que ela ia voltar. Porque ela já passou por uma situação semelhante. Você está entendendo? E acontece com a gente às vezes. As situações parecem que se duplicam. Já passei por isso. Se repetem. Olha, passei por uma situação igual a essa. Aleluia. Só que Jesus falou, dessa vez vai ser diferente. Esta manhã eu estou aqui para dizer, dessa vez vai ser diferente. Hoje o Senhor está dizendo, vai ser diferente na tua vida, aleluia, glória a Deus, por quê? Porque Jesus estava lá. Hoje vai ser diferente porque você veio até aqui, Jesus já se encontrou contigo, aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo, hoje será diferente, porque aquela mulher está chorando, mas ela vai encontrar com o Consolador de Israel, aleluia. Essa manhã o Consolador de Israel está aqui. E é interessante, irmão, porque aquela mulher, ela vai com um look, o look dela é look de morte. Que look de morte? Isaías 61, a Bíblia diz assim, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Olha, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado. O judeu, quando ele tinha um morto, ele fazia isso. Liguei? Amém. Então o look do judeu quando ia para o sepultamento era esse: cinza na cabeça, roupa, né, de saco e o espírito angustiado, tristeza. E Jesus disse, vou mudar o look agora. Aquela mulher está indo desse jeito. Jesus disse, para o velório aqui agora. Eu vou mudar a tua história. E aquela mulher voltou diferente. Essa manhã, eu não sei de que jeito que você entrou aqui, mas eu vou aqui profetizar para você, que você vai sair daqui diferente, porque Jesus está mudando o teu look. É look que fala agora. É look, Jesus está mudando o teu look. Quero pedir licença para os pastores que estão aqui. Quero convidar você para ficar de pé. E eu quero orar aqui.